Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Então, hoje a gente, nesta quinta, 23 de novembro, a gente vai falar aqui sobre, mais uma vez, as ações do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Especialmente hoje falando desse problema que houve. Eu falo houve porque, felizmente, parece que as coisas já estão mais organizadas, mais normalizadas lá no Pantanal. Está a postos com a gente aqui para falar sobre esse e outros assuntos aqui, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar, o Marco Aurélio Aires, do Batalhão de Emergências Ambientais. O negócio interessante aqui, rapaz, acabam as causas, não é, da seca, aí vem a chuva, e daqui a pouco tem que ficar em alerta também, porque dependendo da intensidade, podem vir problemas pela frente. Mas, enfim, a gente vai, inclusive, dando algumas dicas e orientações aqui para você, ao vivo no programa Opinião de hoje, com o nosso Tenente Coronel Marco Aurélio Aires. Dito isso, professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, a você que acompanha a Opinião, seja pelo canal 22 ou pela internet, www.gazetadigital.com.br ou ainda pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, viu, pelo carinho da companhia agradável. Aliás, que já dura, ó, daqui a pouco fazem 4 anos. Daqui a pouco a gente faz 4 anos aí, juntinhos, coladinhos, todas as noites aqui no Opinião. Tenente Coronel Marco Aurélio Aires, bom tê-lo pela primeira vez aqui, né? Eu acho que é a primeira vez, não quis ver outras vezes, a gente chamava, não vinha, brincando, nunca não convidamos, porque sempre é hierarquia lá. É o Alessandro, Coronel Alessandro. Aí, Coronel, você não pode vir, quem que o senhor manda vir aqui? Ah, o fulano, Beltrano, Ciclano. Aí manda tanta gente de confiança dele lá e sempre... E agora a primeira vez que a gente tem aqui para tratar especialmente das emergências ambientais. Bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar nosso convite, viu? E já vou perguntando, rapaz, tá ou não tá normalizada a situação lá no Pantanal quanto às queimadas? Sei que houve algumas chuvas, não é? E não foram ou não tem sido aquelas chuvas, mas parece que já deu uma aliviada. Como é que está a situação hoje lá? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o espaço aqui do programa Opinião, a oportunidade que é da gente esclarecer e levar ao cidadão cuiabano, né, mato-grossense, o que de fato está acontecendo nas operações de combate a incêndio no estado de Mato Grosso, em especial o Pantanal. Então, o Pantanal hoje está com uma situação controlada, né, o índice pluviométrico, né, as precipitações que ocorreram nos últimos dias colaboraram para o trabalho das equipes que estão lá ainda, né, o estado está com uma estrutura robusta no Pantanal para que a gente possa, caso tenha reignições, combater de imediato e evitar que se tornem grandes incêndios. Sob controle então, né? Sob controle. Podemos dizer que esse foi o pior dos últimos anos, a pior crise de focos de fogo, de queimadas no Pantanal? Não. O Estado ele tem investido significativamente, né, com recursos dentro do plano de ação do CEDIF. O CEDIF é um comitê estratégico para o combate ao desmatamento ilegal, exploração florestal ilegal e aos incêndios florestais, ao qual o próprio governador preside esse comitê. E esse comitê disponibiliza recursos que são fundamentais para que o Corpo de Bombeiros possa executar suas ações. Então, nesse ano, né, foram disponibilizados 38 milhões. E o CEDIF já existe, através do decreto 390, desde 2020, antes mesmo do grande incidente no Pantanal. Então, para os senhores terem uma dimensão, durante o período proibitivo,
né, deste ano, de 1º de julho a 20 de novembro, nós tivemos uma redução de concentração de registro de focos de calor de 39%. Comparação com o ano passado. Com comparação com o mesmo período do ano passado. Uhum. Então, isso significa a importância do Estado continuar investindo significativo no Corpo de Bombeiros para que a gente possa continuar reduzindo os índices de focos de calor. Lembrando que focos de calor não são incêndios, são apenas o registro de elevadas temperaturas dentro de uma determinada área. É bom explicar isso porque a gente mesmo às vezes comete esse erro por genuína ignorância, né? Então, foco de calor com queimada tem uma diferença significativa. A queimada é o fogo propriamente, não é? Isso. Né? O Estado hoje ele tem uma plataforma de monitoramento e detecção de registros de focos de calor, não somente focos de calor. Nós desenvolvemos uma plataforma, né, em conjunto com a empresa que foi contratada pelo Estado, para poder realmente melhorar o indicador, para que a gente tenha um indicador mais sólido de uma necessidade de atendimento de ocorrência. Então, quando se tem um aglomerado de focos de calor dentro de uma determinada área e continua-se os registros dessas concentrações de focos de calor, ali se tem uma ocorrência de incêndio. Então vamos lá. Já te chamo aí, Lorenberg, tá? Não fica triste não, porque eu só quero... é que eu tenho umas dúvidas. Foco de calor, queimada e incêndio. O que difere? Coloquei o incêndio aí para saber. Incêndio é o geralzão? Como é que é o incêndio? Incêndio é quando foge do controle, né? Já adquire uma grande proporção e já oferece ameaças, sejam ao patrimônio, né? Seja a fauna e a flora. E a queimada é quando ainda está em uma fase controlada, né? Então ainda está sob controle do homem. E os focos de calor é apenas elevação expressiva da temperatura dentro de uma determinada área qual o satélite identifica. Beleza, eu adoro quando vem aqui o Corpo de Bombeiros, porque aí a gente já tira dúvidas. Eu, particularmente, fico assim, com as curiosidades. Eu falei, durante o ano inteiro, às vezes uma hora quando for lá o Alessandro ou alguém do Corpo de Bombeiros, eu vou perguntar para a gente dirimir, que é bom que a gente propagandeia, difunde essas ideias, essas informações aí, para dirimir, inclusive, as dúvidas de muita gente. Agora sim, professor. Tenente Coronel, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas muito, muito bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Para falar do Corpo de Bombeiro, para falar do batalhão, para falar do belo trabalho desenvolvido agora no Pantanal com o batalhão. Tenente Coronel, tem aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo. E o primeiro deles, eu tirei um trecho de uma matéria no próprio site do Corpo de Bombeiro. Se alguma coisa estiver faltando, o senhor, por favor, me corrija sempre. Entre aspas, o Batalhão de Emergência Ambientais é a única unidade especializada do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso, pois possui sede em Cuiabá e atua diretamente no enfrentamento dos incêndios florestais, queimadas ilegais e emergenciais com produtos perigosos em toda a extensão do estado de Mato Grosso. Possui ainda em sua estrutura o Grupo de Aviação Bombeiro Militar, responsável pela gestão e operação das aeronaves destinadas ao combate ao incêndio florestal. Fecham aspas. Eu tenho aqui, comandante, 2 perguntas, eu vou fazer as 2 juntas, para o senhor ter mais tempo para respondê-las. O primeiro delas, quantos integrantes fazem parte do Batalhão de Emergência Ambientais? Se tem mulheres, por favor, o senhor também menciona. E a segunda questão, neste ano foi colocado em prática um plano de operação para a temporada de incêndios florestais. Eu gostaria muito de ouvir do senhor um comentário sobre esse plano, até para ajudar o amigo telespectador a entender melhor o desempenho do próprio batalhão. A primeira é sobre a questão das mulheres, né? O efetivo, né? O efetivo e dentro do efetivo quantas mulheres e esse plano aí. Nesse plano, vou só emendar uma perguntinha aí no rabicho daqui perguntou Lorenberg, se para 2024 este plano preventivo já está sendo costurado aí, porque a gente sabe que se houver um trabalho pensado, planejado, a possibilidade de diminuir o impacto daquilo que pode vir, que todo ano acontece, né?
a probabilidade bem maior, não é, de redução. Perfeito. O Batalhão de Emergências Ambientais, ele é um batalhão, como o senhor bem colocou, ele tem a atribuição de executar ações de prevenção, preparação, resposta e responsabilização, que aí entra o papel de fiscalização. Aí eu faço um adendo que hoje o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso é o único Corpo de Bombeiros do país que faz o papel de fiscalização. Através da Lei Complementar 639 de 2019, né, o Estado de Mato Grosso, o governo do Estado de Mato Grosso alterou o Código Estadual Ambiental, atribuindo o papel ao Corpo de Bombeiros de fiscalização de transporte de produtos perigosos, queimadas ilegais e incêndios florestais. Então, nós executamos também o papel de fiscalização no Estado, em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, com a Superintendência de Fiscalização, né, e aí eu aproveito para poder mandar um abraço lá para o Tenente Coronel Bruno, ao qual é o superintendente. Então, nós temos esse papel de fiscalização. Quanto ao efetivo, o Corpo de Bombeiros disponibiliza todo o seu efetivo para poder estruturar os equipamentos, as equipes de resposta aos incêndios florestais no Estado. Então, o Batalhão de Emergências Ambientais, ele tem uma estrutura com um efetivo para poder fazer esse trabalho de elaboração do plano, para poder prever essas 4 fases, que é a fase de prevenção, preparação, resposta e responsabilização. E durante a fase durante a execução de todas as fases, todas as unidades operacionais do Estado são envolvidas diretamente. Então, todo o efetivo do Corpo de Bombeiros é envolvido nas ações de resposta aos incêndios florestais. Então, a gente tem sempre colocado que todo militar, desde o mais moderno ao mais antigo, até o Coronel Alessandro, tem se envolvido diretamente nas atribuições voltadas à resposta, responsabilização, prevenção e preparação aos incêndios florestais. Mas o que é isso de forma quantitativa? O que é? Nós estamos falando de quantos? Cerca de 1.300 homens estão envolvidos diretamente. 1.300. O Corpo de Bombeiros, durante a execução das suas fases, né, tem algumas etapas, porque a gente elabora o plano, aí já complementa a resposta com o plano. Esse plano é justamente para a gente ter um norte do que a gente tem que executar no ano seguinte. Então, todo final de ano, a gente faz uma retroalimentação desse plano, com o que a gente precisa melhorar, com as experiências que nós vivenciamos no ano, o que a gente precisa implementar de ações, de aquisições, para que o ano seguinte seja mais assertivo com os resultados. Mas isso não depende muito do orçamento, por exemplo, foi de 38 milhões para 23, não é? Por exemplo, se o governo continuar elevando essa cifra, obviamente que vocês terão melhores condições de trabalhar, né? Agora, se não, por um motivo ou outro, for congelado ou reduzir, aí vocês terão que fazer chover, literalmente, né? Perdão pelo trocadilho aí, mas depende do orçamento para esse planejamento ou não? Isso está devendo também sobre o efetivo feminino também. Isso, todo efetivo feminino do Corpo de Bombeiros é envolvido nessas ações. Quantas mulheres são? O efetivo do Corpo de Bombeiros, eu não tenho aqui a quantidade específica da quantidade de mulheres que estão dentro do efetivo geral do Corpo de Bombeiros. Mas todas elas são inseridas, porque a gente tem ciclos operacionais. A cada 10 dias nós temos, em uma composição de uma equipe com 4 bombeiros militares, nós temos o revezamento dessas equipes a cada ciclo. Esse ano nós realizamos mais de 16 ciclos operacionais, além dos ciclos de fiscalização que acontecem desde o início do ano. Então, é importante frisar que durante 10 dias eles são revezados. Então, toda a corporação tem a oportunidade de estar diretamente envolvida nessas ações de resposta. Então, quanto à questão do plano, o plano não somente depende de recursos orçamentários, mas também depende de ações que a gente envolve todas as unidades operacionais do Estado, os comandos regionais, as companhias independentes de bombeiros militares, os núcleos de bombeiros militares, porque tem ações preventivas em que há o chamamento da sociedade para poder participar de capacitações, para poder participar de semanas de prevenção, preparação e resposta aos incêndios, capacitações de brigadas voluntárias. Então, tem várias ações que são implementadas que não há necessidade apenas de recurso, apenas do envolvimento realmente das unidades diretamente com a sociedade, diretamente com o município onde está lotada a unidade de bombeiro militar. Então é importante destacar que dentro desse plano a gente tem tarefas tangíveis, ele é um plano de ação. Então ele tem
ali a sua vigência de 1 ano. Então tem tarefas tangíveis e a gente tem um responsável pela ação, justamente para a gente colocar um responsável para que aquela tarefa seja executada. E todo ano a gente faz uma mensuração do que foi executado do plano de operações e o que precisa ser melhorado no plano de operações, sejam de recursos, sejam de compra de equipamentos que estão precisando para as equipes realizarem um atendimento mais assertivo e de excelência à sociedade. Joia, joia. Olha só, eu vou, antes de Lorenberg perguntar, para que ele tenha mais tempo para a pergunta e o nosso entrevistado tenha mais tempo para responder, eu vou, antes de ir para o intervalo, antes de chamar o intervalo comercial, eu tenho aqui um recado, rapaz, já que estamos nesse fim de ano aí, ó, algo que deve e vai mexer com você, com a sua solidariedade, com o seu lado de empatia, não é? Eu estou falando do Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Toda essa ação depende muito da sua doação. São tempos ainda mais difíceis para milhares de famílias carentes e com baixíssima renda. Então, sejamos solidários com os mais necessitados. Doe principalmente alimentos não perecíveis. Aquela roupa que está aí sobrando no seu armário, doe. Os brinquedos que já fizeram a alegria dos seus filhos podem, neste Natal, fazer uma criança sorrir. Pense nisso. Doe de coração. As doações devem ser entregues na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ali ao lado do SAMU. Ou ainda nas lojas Moda Verão e Rotary CPA. Informações 3612-6190 e 3612-6507. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Esperança e amor ao próximo. Então tá, vamos agora sim ao intervalo comercial, a gente volta já já. Pois bem, a gente retoma aqui a entrevista desta noite aqui. Nós estamos com opinião hoje, numa entrevista com o nosso tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, o tenente-coronel Marco Aurélio Aires. Ele é do Batalhão de Emergências Ambientais. Mas antes de seguirmos aqui, rapaz, vamos para os destaques do Gazeta Digital. É só dar um clique aí, ó, www.gazetadigital. Nós separamos duas notícias. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que proíbe o porte e também a posse de qualquer quantidade de drogas, recebeu uma alteração durante a tramitação no Senado. O novo texto, apresentado pelo senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, isso na quarta-feira, dia 22, agora apresenta distinção entre usuários e traficantes. O teor da PEC foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, na quarta-feira, mas o relator adiou a votação da proposta, após, então, a entender que, após atender a um pedido de vista dos senadores. Segundo informações do Senado, ela deve ser votada na próxima semana. O Diário Oficial da União, o DOU, desta sexta-feira 24, formaliza o retorno de Carlos Fávaro ao cargo de ministro do Estado da Agricultura e também Pecuária. Isso depois de ele ficar aí afastado da função por 2 dias. Na quarta-feira, dia 22, ele havia sido exonerado temporariamente aí para reassumir seu mandato de senador e poder ordenar emendas parlamentares nesse período aí. Então, portanto, Fávaro está de volta lá
Na verdade, foi liberado para votar lá nessa questão da PEC que alterava, que pretende alterar, não é, os limites dar limites aos agentes do Supremo, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aproveitou e tratou da questão das emendas também lá no... Eu fico pensando, Lorenberg, a falta de confiança no suplente. Eu fico pensando a Margareth Buzet, ávida para votar. Opa, vou votar. Não sei qual que é o entendimento dela sobre isso. Acho que ela ia votar a favor se ela estivesse lá, da PEC. Aí eu acho que o Favaro foi lá e tal. E o suplente, ele fica numa saia, ele fica sem saber, um beco sem saída, porque se o cara... Eu soube que se o titular entrar no parlamento, o suplente perde toda a validade, todo o poder de qualquer coisa, né? E é isso. Se eu sou o titular, você é o suplente, não é? Nós combinamos, 4 meses é o tempo maior, né? São 120 dias. Eu falo, vou tirar 120 dias. Mas, se no meio do caminho eu decidir, não vou ficar 120 dias, não, vou ficar só um mês. Aí você está lá. O Lorenberg preparou a beca, avisou a família, tirou foto, pôs no Facebook, lá no Instagram e tal, soltou foguete. Aí daqui um mês eu apareço lá, e aí todo bonitão lá, falei, Lorenberg, se eu tiver decência, eu vou te falar, né? Lorenberg, eu voltei, mas aí você vai perguntar, mas e aí? Não foi o combinado, era 4 meses? Não, mas eu dei vontade de voltar. Você não pode fazer nada. Eu fico pensando a posição do suplente, não é? Mas é assim que manda a lei, né? O cara tem o poder de voltar a hora que ele bem entender. Ele pode tirar até 120 dias, ou ele pode, e nesse período aí, ele pode voltar na hora que ele quiser. Paulo, a sua preocupação e a sua angústia e a sua decepção está corretíssima. É exatamente isso. Veja, eu particularmente sempre defendi a ideia de que alguém que foi eleito para o parlamento deveria ficar no parlamento, não sair para o governo do estado, não sair do vereador, sair para a prefeitura, para ser secretário de prefeito algum, deputado federal e senador sair para o governo federal. Não existe isso. Mas sempre tem um jeitinho para abrir a brecha aqui, para abrir a janela ali, para contemplar outro ali. E aí há os acordos. E os acordos passaram a ser muito mais extravagantes, porque tem gente que deixa o parlamento e fica um mês fora. Ele sai, fica um mês o primeiro suplente assume, fica um mês. Depois o titular volta, aí depois ele sai de novo para o segundo suplente assumir. Virou uma baderna, para não falar um palavrão aqui. O que está tudo errado, amigos. Por outro lado, eu já ouvi falar, não foi o senador Carlos Favaro que falou, não foi a suplente, a Margareth, que falou, não. Eu ouvi falar que a suplente, Paulo, parece que não vinha cumprindo com o que foi acordado. Um dos acordos que não foram cumpridos era de que ela ficaria apenas 4 meses e daria espaço para o segundo suplente. Que é quem? Eu não lembro quem é o segundo suplente. Não lembro. Então, isso parece-me não foi cumprido, porque ela está lá quase o ano todo, né? Então, não foi cumprido. O outro compromisso, que aí entra a sua preocupação, que foi de votar matérias do governo, favoráveis ao governo. E ela não tem votado algumas matérias do governo, inclusive a PEC. A PEC era para ela votar contra a PEC. E ela tendia a votar favoravelmente. Mas isso virou uma certa desorganização, porque o próprio líder do governo no Senado, votou a favor. O Jacques Wagner, votou a favor. Ninguém entendeu. Votou contra, votou a favor da PEC. Da PEC. E o Romário, que é o senador pelo Rio de Janeiro, votou do contra. PL, votou contra. Foi o único do PL que votou contra. Então, quer dizer, acordos não são cumpridos, aquilo que está estabelecido pela Assembleia Partidária não é cumprido. Então, quer dizer, um monte de coisa aí dá no que dá. Mas assim, só para encerrar esse assunto, eu, particularmente, defendo que o
o suplente deve ter autonomia. Ele ajudou a eleger, ele estava lá na chapa lá, não é? E ele, se ele for lá com essa condição, com essa faca no pescoço, Fávaro chegar assim, vamos supor que acho que aconteceu isso, inclusive. Ó, Margarete, eu vou lá para ser ministro de Estado de Agricultura, mas você está na minha cadeira, mas você vai votar de acordo com a minha orientação aqui, certo? E ela, para não perder a oportunidade, ela aceita. Só que ela poderia falar que não, o Fávaro, eu vou, a lei me garante que você não pode pular para o segundo suplente, tem que, eu vou votar de acordo com a minha consciência, né? Você sabe que eu tenho meus princípios, não vou me vender, né? Eu acho que o suplente deveria ter essa autonomia, não devia passar, seja ele quem for, de direita, de esquerda, ele devia obedecer aquilo que... Até porque quando ele foi lá pedir voto para, inclusive, o titular, né, o candidato, ele falou das opiniões dele, das ideias dele, então, para conquistar voto, né? Então, eu acho que devia ser mantida... Está certo. Né? Tem alguns suplentes que até banca a candidatura do titular. Tá cheio Nós disso. conhecemos muitos. Ixi. Aí quando o cara chega lá, não. Vai votar aqui, vai votar com o governo, vai votar com o governo. E acontece dos dois lados isso aí. Não é só porque agora está no governo Lula, mas se fosse o contrário, a mesma coisa. O suplente tem que obedecer aquilo que o titular manda. Eu nunca vi isso. Aliás, já vi isso, né, no Brasil. Voltamos a falar de Corpo de Bombeiros Militar. Vou pedir para o Rômulo, vê para mim aí. Vamos colocar alguns vídeos, tem algumas imagens aqui do trabalho, inclusive, do nosso Corpo de Bombeiros lá no Pantanal, trabalhando para conter fogo, foco, ou queimada, ou incêndio, o que seja. Mas olha lá, o trabalho lá, vai explicando para a gente que ação que é essa aí, Tenente Coronel. Então, lá no Pantanal é um tipo de bioma que tem dificuldade de acesso aos locais para combate. Então, frente a isso, a gente tem duas possibilidades para poder infiltrar essas equipes de campo, seja por helicóptero, né, ou por embarcações, né, tentando acessar os pontos mais próximos à frente de incêndio. Então aí a gente empregamos o helicóptero do Sopaer nessa operação para poder fazer a infiltração desses militares nos pontos onde tinham necessidade de combate e também de embarcações. Então nós estamos com uma estrutura robusta de embarcações, nós temos 11 embarcações motorizadas para poder possibilitar que esses militares também acessem através dos rios. E dentro das margens dos rios a gente utiliza motobombas para que a gente possa utilizar as águas dos rios para fazer o combate direto aos incêndios dentro do Pantanal. Aí é o percurso feito por embarcações. Tem mais imagens aí? Se tiver, até para o Tenente Coronel Marco Aires aqui comentar, Romulo, pode colocar, aí já é a sua ação. Há uma única aeronave, só essa do Sopaer? No início nós empregamos a aeronave do Sopaer, nós tínhamos também as aeronaves de combate a incêndio do Estado, né, que foram contratadas inclusive pela Defesa Civil. O Estado também possui, o Corpo de Bombeiros possui 2 aeronaves de combate que faz o alijamento, que nessa imagem está sendo filmado justamente o alijamento, que é a descarga da água, né, no incêndio, para poder diminuir a intensidade das chamas e possibilitar que o combatente aproxime e faça a extinção do incêndio. E no Pantanal a gente tem no seu solo a decomposição do material orgânico que forma uma camada de turfa. Então isso possibilita o incêndio subterrâneo. Então, além de você fazer a extinção, há a necessidade de você construir trincheiras, que é cavar realmente o solo e colocar ali naquela trincheira, alagar ela com água para poder evitar que esse incêndio passe de forma subterrânea para outra área não queimada. A forma de cessar o avanço da queimada, né, do fogo propriamente. Isso, perfeitamente. Deixa eu perguntar, eu tenho agora me veio uma curiosidade, porque assim, como na trincheira, né, se os agentes do Corpo de Bombeiros fizerem ali uma barricada de terra, cavar ali e levantar terra, porque o fogo não vai queimar a terra, por exemplo, né?
porque ele vai buscar sempre vegetação seca para seguir queimando, né? Se você fizer na frente, assim, uma barricada, por exemplo, de fora a fora, assim, não daria certo também? Sim, só que o solo do Pantanal ele é feito de material de decomposição. Então, na hora que você faz essa raspagem do solo, seja com maquinário, seja com materiais de sapa, você percebe que há até reignições acontecendo. Então, é perceptível isso. Tanto é que nesse incêndio do Parque Estadual Encontro das Águas, ele não iniciou no Parque Estadual Encontro das Águas, ele iniciou possivelmente por uma descarga atmosférica, um raio, que caiu num local que não é acessível para o homem, né? E esse incêndio acabou entrando no Parque Estadual Encontro das Águas no dia 7 de outubro. Então tivemos a detecção do incêndio que foi iniciado 1º de outubro, mas ele adentrou na Unidade de Conservação Estadual no dia 7. E depois do dia 7 nós tivemos 2 oportunidades antes dessa agora, que nós controlamos e extinguimos o incêndio. Mas porém, por conta da falta de precipitação, tiveram-se reignições. Até porque nós tivemos diversas ondas de calor no mês de outubro, no mês de novembro. Então, quando não se tem chuvas, né, precipitações consideradas no Pantanal que possibilitem encharcar o solo, a gente tem riscos de reignições. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros continuaram lá de forma robusta, fazendo essas prevenções ativas e, em caso de necessidade, combate direto nas reignições. Entretanto, nós tivemos uma situação muito adversa. Tivemos, como eu estava explicando aqui no intervalo, tivemos a expectativa de chuvas, só que não foram consolidadas chuvas no Pantanal. Porém, quando se vê formações na região do Pantanal, a gente vem conciliar dessas formações a mudança da direção do vento, que exige uma mudança de estratégias a serem definidas, porque o incêndio vai caminhar para outra direção, e não somente isso, o registro de rajadas de vento superiores a 50 km por hora, o que facilita a propagação do incêndio e dificulta o trabalho das equipes em campo. Ok, então, o senhor está dizendo então que há já a identificação de que neste ano de 23 a causa inicial foi descarga elétrica. Isso. Tanto no Parque Estadual Encontro das Águas, que o Estado tem competência, como também no Parque Nacional do Pantanal, em que o governo federal ele tem competência. E hoje nós tivemos um incêndio, né, que foi ameaçado inclusive pelo incêndio que advindo do Parque Nacional do Pantanal e ameaçou as propriedades na Transpantaneira. Então, justamente foram provocados possivelmente por descargas atmosféricas. Professor. Tenente Coronel, eu tenho aqui mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão. Óbvio. Veja, o focus de incêndio ocorre todos os anos. Há variação sazonal na ocorrência com maior frequência de focos de incêndio no período de seca do Pantanal e no período em que a média de chuva é menor. Aí o governo do estado quadruplicou os investimentos em tecnologia e estratégias para a prevenção do combate ao fogo nos últimos 3 anos. Em 2023, o orçamento é de 38 milhões. Aí vem a minha pergunta, na verdade 2 perguntas, vou fazer as 2 juntas, Tenente Coronel. Se os incêndios ocorrem todos os anos e nós sabemos o período que eles ocorrem, e nos últimos 3 anos houve um investimento muito substantivo na tecnologia, em estratégias, etc. O que então explica um incêndio de mais de 50 dias no Pantanal, com animais morrendo, destruição da flora, destruição da fauna? Faltou fiscalização, Tenente Coronel, ou não? Uma ótima pergunta, professor. E aí é importante a gente destacar que não foi um incêndio criminoso, né? A gente tem indícios, ainda não tivemos uma perícia, mas pelo levantamento da sala de situação, dentro da sala de situação central, né, ao qual é coordenado pela diretora operacional, Coronel Vivian,
nós temos uma plataforma de tecnologia de informação que possibilita a gente tomar uma decisão cada vez mais assertiva, seja para emprego de uma equipe de fiscalização, seja para um emprego de uma equipe de resposta aos incêndios. E como eu havia falado, esse incêndio foi detectado fora do Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal, em uma região que era totalmente alagada, que não tinha acesso ao homem. Então, dificilmente, quase impossível o homem colocar um incêndio lá, porque ele não consegue acessar esse local. E aí nós temos uma grande barreira, porque se o homem não consegue acessar, olha a dificuldade que o Corpo de Bombeiros tem para montar uma estrutura de combate, definir estratégias para poder se curar esse incêndio, para não adentrar dentro de uma unidade de conservação tão sensível como o Parque Estadual Encontro das Águas. Então, mas em decorrência disso, frente a isso, o Corpo de Bombeiros montou uma estratégia, encaminhamos equipes logo de imediato para a região, para a gente poder conter essa frente. Mas por conta das condições meteorológicas, por conta das rajadas de vento, por conta dos locais de difícil acesso, inclusive há necessidade do emprego, né, efetivo do maquinário. O maquinário é fundamental para o combate a incêndio no Pantanal. E aí vocês imaginem, numa área alagada, a gente levar um maquinário para a área é muito difícil, a gente não consegue acessar essas áreas. E inclusive no início nós não conseguimos nem infiltrar as equipes com os helicópteros, porque os locais onde tinham incêndio, as equipes não conseguiam progredir em campo. Eram regiões alagadas. Então nós tivemos que montar uma estratégia de linha de defesa, ou seja, construção de aceros para poder enfraquecer essa frente, conciliado a alijamentos realizados pelas aeronaves de combate, para poder possibilitar que aquela frente não acessasse o Parque Estadual. Mas nós tivemos registros, como eu relatei, de mais de 50 km por hora de rajadas, que acabaram levando a frente de incêndio para o Parque Estadual. Entretanto, né, o Corpo de Bombeiros conseguiu preservar, através da sua atuação, através dessa estrutura robusta do Estado no Parque Estadual, grande parte, né, do parque, da fauna e flora presente no Parque Estadual, né, que foi em torno de 60%, um pouco mais até de 60%, né, baseado em dados do LASA, né, do Parque Estadual Encontro das Águas. Então a gente tem essas dificuldades realmente do terreno de combater um incêndio dentro do Pantanal, do bioma Pantanal, por conta da dificuldade de acesso às equipes. Mas os investimentos são fundamentais para que a gente possa estruturar. Então, como você bem colocou, houve um incremento significativo de recursos através do CEDIF. E esses recursos são fundamentais para que a gente possa executar o plano de operações. Ok. Olha só, intervalo comercial, não é? Vamos para o intervalo. Aliás, eu tenho um recado antes de irmos para o intervalo comercial, que é o seguinte, tem novidade aí, sabe o que é? É o Natal premiado da CDL, ó, tem prêmios à UFA. Acompanhe. Chegou a maior campanha de prêmios de Mato Grosso, Natal Premiado CDL, de 23 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes ganhem um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, as chances triplicam. E doando um leite em pó na compra, dobre todos os seus cupons. Cadastre suas notas e comprovantes de cartão no site natalpremiadomt.com.br e concorra a vales compras, motos, caminhões de prêmios e 4 carros HP20. Natal Premiado CDL. Bem, já estamos de volta aqui com a opinião desta noite de quinta-feira. Hoje é sexta, não é? Hoje é sexta-feira. Aqui. Caroline, você colocou quinta aqui. A Caroline, acho que ela quer... Não, não quer não. Foi isso, acontece, né? Ela colocou quinta aqui, quinta-feira aqui. É sexta-feira, dia da Black Friday. Lorenberg já foi lá, já comprou. Não comprou. Não comprei, não. Lorenberg dá tchau assim, ó. Tchau, Paulo Coelho. Até amanhã. Mas a Black Friday está aí, essa invenção perniciosa da vaidade humana e também do consumo. O nosso tenente-coronel Marco Aurélio Aires está aqui, do nosso Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Emergências Ambientais. O senhor disse no bloco anterior que também estou me avisando aqui que eu tenho que cumprir uma outra missão aqui que eu não falei, né? Eu tenho que chamar um compromisso comercial, que é da Maxlog, o recado para você que está aí
sem saber como fazer para armazenar e estocar as suas mercadorias. Acompanhe. Bem, e agora o meu recado é para você que procura um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga e descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado então, não é, da nossa Maxlog aí. Então, retomando aqui, dizia eu, que é o nosso convidado de hoje, o Marco Aires, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar, que um dos papéis também é o de fiscalizar. Vocês agora têm essa atribuição da fiscalização, né, sobre produtos, como é que é? Produtos perigosos, queimados ilegais e aos incêndios. Como que se dá isso considerando o efetivo que vocês têm? É possível? Há uma estratégia? Eu não quero que isso revele a estratégia propriamente, evidente, porque senão, né, não vai surtir efeito. Mas assim, como que se dá isso aí e o que a gente pode considerar, o que são esses produtos? Bom, essa é uma pergunta muito importante, até porque é o único corpo de bombeiros do país que executa esse papel de fiscalização em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, nós utilizamos da plataforma de predição e detecção de incêndio. Dentro dessa plataforma, a gente tem vários produtos que são integrados a essa plataforma. Por exemplo? O sistema Planet, que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem, que são as imagens Planet que disponibilizam imagens para a gente poder certificar se houve um desmatamento dentro de uma propriedade privada, ao qual tem um CAR, né, um cadastro ambiental rural, ao qual é vinculado a um proprietário. Então, dentro da plataforma, a gente certifica lá uma aglomeração de focos de calor, né, sendo detectados dentro de uma propriedade. Então, conciliado a isso, a gente verifica a imagem Planet e certifica que ali está tendo um desmatamento. Quando se tem um desmatamento associado ao uso regular do fogo, ele está cometendo um crime ambiental, né, principalmente durante o período proibitivo. Ele está desmatando para poder aumentar a sua área produtiva. Então, frente a isso, a gente encaminha as equipes para poder fiscalizar, porque a gente precisa comprovar o nexo causal, se realmente, de fato, isso está acontecendo. Se houve indicadores de queima, né, sendo identificados no local da propriedade, associado ao enleiramento e o desmatamento. Então, ele recebe, né, uma autuação onde ele chega a 7.500 mil por hectare, né, porque ali ele teve um desmatamento de vegetação nativa. Se for apenas o uso regular do fogo, é R$1.000 por hectare. Que outro tipo de produto tem aí que é perigoso, que a gente pode chamar de perigoso assim, que até para alertar, né, ó, isso não pode, isso pode, isso não pode? Esse papel de fiscalização, né, o Corpo de Bombeiros tem mais voltado o papel de fiscalização à parte realmente dos incêndios florestais e queimados ilegais. E aí as operações de produtos perigosos, a gente tem essa competência, mas a gente faz em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. É até conjunto então, né? Isso. Entendi. Então, eu estava vendo o senhor falar agora há pouco eu falei de barricada, mas acero, né? O acero. Isso. Houve um tempo que os povos indígenas, por exemplo, eles eram, de forma injusta, muitas das vezes, apontados como causadores dos focos de incêndio, né? Eles não têm nenhum indício de que eles tenham, nesse caso desse ano, por exemplo, o senhor já disse aqui que foi uma descarga elétrica, mas não há esse tipo de problema verificado com os povos indígenas, não, né?
Isso... nas aldeias? Tem algumas etnias que têm um costume, né, de fazer o uso regular do uso do fogo, na verdade. O que é permitido, fogo, aliás, pela... pela cultura deles, fazer o uso do fogo para poder atrair, né, animais. Mas, em nenhum momento, nesse ano, até porque a competência de atuação dentro das terras indígenas é do Prev Fogo, do corpo do IBAMA, né? Do IBAMA tem essa competência de montar estruturas de resposta dentro das terras indígenas. E o Corpo de Bombeiros tem apoiado, inclusive, o IBAMA nessas ações de resposta aos incêndios, mas os incêndios que foram gerados dentro das terras indígenas, em nenhum momento houve perícias que identificaram que houve realmente ali a ação do indígena, né, quanto ao uso, por exemplo, irregular do fogo. Pelo contrário, até inclusive, né, os próprios povos indígenas colaboraram com as equipes do Corpo de Bombeiros e do Prev Fogo para justamente controlar os incêndios que tiveram dentro das suas terras. É porque às vezes o acero é feito, mas aí com um vento muito forte, aí acaba levando as fagulhas para né, com a extinção do tal do boi bombeiro, ou extinção assim, cada vez menor, não é? Se o boi bombeiro está ali, ele come a vegetação, não é? Ele tem uma análise que se faz quanto ao boi bombeiro. Ele comia a vegetação ou sabe qual que é o boi bombeiro, né? Não. Boi bombeiro, lembra do boi bombeiro? O boi bombeiro é o gado do Pantanal, né? Que ele comia a vegetação. Logo, ao comer a vegetação, ele não vai ter vegetação seca, não é, para pegar fogo, né? E aí, com o enfraquecimento da pecuária no Pantanal, acabou tendo esse problema aí. Aquele boi lá é chamado de boi bombeiro. Entendi. Eu tenho percebido que há estudos, né? Tem sido aplicados alguns estudos, artigos científicos sobre justamente isso, né? Sobre a aplicação do boi lá, né, da pecuária no Pantanal, conciliado, vinculando isso à redução dos incêndios, né? Eu vi que tem algumas pessoas, alguns profissionais que têm escrito e buscando dados nesse sentido, né? Mas eu nunca cheguei a estudar especialmente essa inclusive situação. O ex-senador Antero Paz de Barros tinha se não propositura, mas tinha um discurso muito forte lá no Senado para que a nossa pecuária do Pantanal não tivesse esse enfraquecimento aí, porque acabaria com o tal do boi bombeiro. Não sei se você lembra da época, o Antero fez esse discurso muito forte lá no Senado. Lá. Lorenberg, por favor. Tenente Coronel, se o senhor pudesse mensurar a importância das chuvas nos últimos dias para conter o incêndio. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estava lendo a revista Agência Brasil, na verdade a Agência Brasil, no dia 22 agora, e peguei um trecho lá escrito assim: a chuva dos últimos dias ajudou os bombeiros de Mato Grosso, onde até esta terça-feira, ou seja, no dia 22, havia um único foco de calor ativo na região do Rio Paraguai, no Pantanal. Fecham aspas. Se o senhor pudesse mensurar a importância das chuvas nos últimos dias, como o senhor faria para conter? As chuvas forem de fato imprescindíveis no controle desses incêndios ou não? Com certeza foram imprescindíveis para que a gente pudesse aumentar a umidade relativa do ar, né, a umidade na região do bioma. Então a gente trabalha com um triple 30. O que isso significa? Quando a gente tem elevadas temperaturas superiores a 30 graus Celsius, umidade relativa do ar menor que 30% e rajadas de vento superior a 30 km por hora, a gente tem riscos de incêndio a todo momento. Ou seja, em outubro, final de outubro e novembro, isso intensificou no Pantanal. Então, as precipitações, elas ajudam a reduzir um dos indicadores desse triple 30, o que colabora significativamente para o trabalho das equipes. Porque se a gente tem a redução, inclusive, das rajadas de vento, isso favorece o trabalho das equipes em campo. Então, as chuvas elas foram imprescindíveis para que pudesse colaborar e não somente durante o período noturno, que os bombeiros também trabalham durante o período noturno, mas também o período diurno, onde a gente tem a velocidade do vento
registrado com ventos mais calmos, né? Mas também a gente continuar tendo uma ação mais assertiva durante o período mais quente, de 11 às 15 horas. Então, eu tive a oportunidade agora de ir no Pantanal essa semana e as condições meteorológicas estavam mais favoráveis ao trabalho das equipes. Então, com certeza, a chuva foi fundamental para que o trabalho das equipes fossem mais assertivos. Lindenberg, faz uma última pergunta aí, já que eu abri o bloco, a gente está caminhando para o final, bem para o finalzinho mesmo, uma bem curtinha aí. Mas muito rapidamente, Tenente Coronel, soube pela imprensa que houve ajuda do governo federal, em especial o Instituto Chico Mendes, e mais quase 300 brigadistas. Houve de fato essa parceria entre o Corpo de Bombeiro, esses brigadistas e a ajuda do governo federal ou não? De você responder em 1 minuto. Isso, nós tivemos no dia 14 de novembro uma reunião com a presença do secretário de Estado do Meio Ambiente, o comandante do Corpo de Bombeiros, representantes do ICMBio, representantes do IBAMA, né, do Previfogo, onde foi estabelecido um plano de trabalho mútuo, onde essas agências iriam se integrar ao Estado de Mato Grosso para poder dar uma resposta aos incêndios, não só no Parque Estadual Encontro das Águas, mas também no Parque Nacional do Pantanal. E o que foi definido como meta física, né, e que foi entregue pelos órgãos federais foi 90 brigadistas. O Corpo de Bombeiros, né, através dos recursos do Estado, disponibilizou 120 combatentes para toda a região do Pantanal. Ok, tem que encerrar o programa aqui agora, mas eu queria que você deixasse em 40 segundos aí uma mensagem, porque acaba a seca, a queimada, vem as chuvas aí, a gente já teve muito alagamento, né? Orientação, assim, sucinta, para que as pessoas possam evitar naquilo que é possível o ser humano evitar. Bom, é só, né, ressaltar a importância durante o período produtivo de não realizar o uso regular do fogo, porque as condições meteorológicas elas não são favoráveis, né, e quando se faz o uso regular do fogo, muitas vezes até como alternativa de técnica de combate contra fogo, que a gente utiliza muito isso, né, o Corpo de Bombeiros, uma situação realmente de janela de oportunidade, né, e quando não há, né, uma aplicação dessa técnica de forma correta, isso possibilita que se tenha grandes incêndios no estado. Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, Marco Aurélio Aires, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Opinião. Grato. Um abraço para o Coronel Alessandro, lá, nosso comandante. Grato pela oportunidade. Abraço para a Vívia também, Tenente Coronel Vívia do Corpo de Bombeiros também, quem está contigo ali é o... Não está? Moreira Lopes. Moreira Lopes. Abraço, viu? Lindenberg, até segunda. Até segunda-feira. Edna Sampaio, vereadora por Cuiabá, estará conosco. Vereadora do PT, está de volta ao cargo. Até segunda, às 7h30 da noite. Bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.